entrar. Epá, então não percebo, não percebo. Começou o vídeo em direto. Eu tô em direto. Ok. E agora, Eu vou dizer pra ele me chamar aqui. exatamente, ele vai ver isso. É mais fácil. É. Tá? Eu vou tentar aqui colocar. Como é que você colocou? Live Center. Ou eu quero para participar, é? Ah, agora deixa eu ouvir. Não, eu tô aqui. Ok. Ah, bem, É life underscore, não é? exato. Mas ele tem que. É muito estranho. Agora são as calmas. Tá bom, eu vou ver o que eu consigo então. Pronto, ele já abriu. Já? Ele já abriu, agora não sei se ele vai chamar. Não sei se ele vai ligar. Eu tô aguardando, vamos ver se ele entra. Até C'est já. moi. Beijo, querida. Beijo. Já? Isto o problema não está fácil. Epá! Olha, fizemos ao contrário. É, eu sei. Recebes-me tu em tua casa, não sei o que é que se passa. Portanto, Não tem problema. é porque tinha que ser. É, E é isso aposto que mesmo. foi a tua irmã que ajudou a resolver o problema, foi? Não? Não, Ah, segredo. Não vou contar. ok, boa. É É difícil. alguém que tá aqui com a gente. Ah, é? Boa. Olha, a Marta aderiu e eu espero que alguém entre, mas, bom, é a Rita, provavelmente foi a Rita. Bom, consegues-me ver bem? Super bem, super bem. É. Olha, isto, supostamente eu devia estar na janela de cima e tu na janela de baixo. Não sei o que é que aconteceu. Obrigado, antes de mais, por teres aceito o convite e desculpa esta confusão. Imagina que. Isto agora fica aqui um bocadinho estranho a perguntar-te quem tu és, ainda por cima em tua casa. Não, Mas, que isso? em boa verdade, nós começámos estas conversas à noite, em pleno período de pandemia e de contingência, algures ali em meados de março. Nós já nos conhecemos dos tempos da faculdade. Eu segui a área da comunicação e do jornalismo e em determinada altura decidi mudar de vida. Portanto, quando decidi mudar de vida, há 13 anos a esta parte, decidi em 2015 também apostar e criar este projeto do Life Center, que é uma clínica ginásio, e quando É fechámos as muito mais portas, do que isso, na verdade. é muito mais do que isso, é um facto, mas viemos falar de ti, não viemos falar de mim. Quando tivemos que fechar a porta, começámos a ver tanta gente a falar de tanta coisa diferente que decidimos, porque não, puxar aqui um bocadinho estes coelhos da cartola e convidar pessoas, minhas amigas deste percurso. A primeira convidada foi a minha colega de curso, a Joana Cruz, e da RFM, e entretanto entrou tanta gente, e nós, curiosamente, 15 dias antes disto tudo confinar, tivemos uma reunião com propostas de trabalho e com hipóteses de trabalho, que ficou tudo em águas de bacalhau, mas ainda não perdi a esperança. Nisto tudo achámos que faria todo o sentido convidar-te e trazer-te à conversa. Obrigada. É a BuzzUp com o Live Center, deveria ser o Live Center com a BuzzUp, mas por algum motivo inverteram-se as situações. Quem és tu? Nós já nos conhecemos da faculdade, dos meandros académicos, não é? E quem és tu? Portanto, já agora falar um bocadinho. Bom, na verdade, pelo sotaque vocês podem ver que eu não sou nascida aqui, né? Eu tô aqui há 30 anos, enfim, há 30 anos, mas sou brasileira. Mas tenho um coração muito português, na verdade. Enfim, estudei desde os meus 14 anos em Portugal, me formei na mesma universidade que você, né?
mas eu segui gestão. Uhum. E nos conhecemos também numa época em que eu estava muito na associação de estudantes, em que eu participava muito dessa área, né? E isso é um pouquinho o bichinho dos eventos dentro de mim, que fazia com que eu estivesse sempre ligada a tudo que eram as organizações da universidade, enfim, a fundação da Federação das Católicas também, foram coisas que eu fiz parte, e que você também tinha muito esse, né, isso dentro de você. Esse foi todo o início, eu acho, eu descobri qual era o início da minha carreira profissional, que no fundo foi entrar para os eventos e mergulhei de cabeça nos eventos desde que saí da faculdade, sendo que eu já tinha começado um pouquinho de trás, aprendendo e cultivando dentro de mim esse gostinho, né? Eu tive em produção de eventos, na área de patrocínios e produção mesmo, durante muitos anos, desde que eu saí da faculdade, até há muito pouco tempo. E quando surgiu, então, a grande oportunidade de criar a BuzzUp em Portugal, abrir a empresa em Portugal, porque, na verdade, a BuzzUp é nascida em Barcelona. Uhum. E o que é a Então, BuzzUp? a BuzzUp foi criada em Barcelona por três pessoas incríveis, na verdade, dois consultores e o dono de uma empresa de autocarros, ou seja, ela nasceu do meio do negócio dos autocarros por uma grande necessidade que era modernizar a área do transporte coletivo. E as empresas, os operadores, enfim, na altura foi um operador, mas hoje em dia nós vemos as grandes parcerias que nós temos com os operadores, que nós somos um complemento que veio modernizar, veio digitalizar no mundo, no fundo, o mundo dos autocarros como eles eram antes, e hoje em dia a gente pode trazer um plus. Nós somos, no fundo, uma plataforma que faz toda a gestão do transporte coletivo, principalmente o transporte empresarial. Também fazemos eventos, mas principalmente o empresarial, em que nós temos todas as partes unidas. No fundo, a empresa tem a visibilidade total do que se passa na sua operação, desde de quais são os passageiros que entram, quando entram, em que horas entram, enfim, toda a visibilidade através de um acesso da plataforma só para a empresa. O próprio passageiro também, através da plataforma, tem toda a visibilidade das reservas que faz, dos passes que comprou, de todo o seu histórico, para além de que pode, enfim, trocar de rota, cancelar, tem uma quantidade de funcionalidades que o transporte coletivo tradicional nunca daria possibilidade. E isso tudo é depois visível para a empresa também e para o próprio passageiro, no fundo, para organizar a sua vida, não é? Eu tenho uma rota num horário, mas em determinado dia eu posso ir em outra rota, então nesse dia eu não posso, eu cancelo e eu vago esse lugar para um colega meu que pode ir, enfim. Isso tudo funciona numa plataforma digital, não é? Tudo numa plataforma digital em que o operador também é um interveniente, ou seja, o próprio operador de transporte também tem visibilidade de quem são os seus motoristas que estão lá colocados, se eles estão realmente fazendo as leituras dos passageiros, que é uma parte também, ou seja, nós temos todo o histórico o histórico não, nós temos o real time mesmo, as pessoas entram e nós sabemos, né? E tudo isso é controlado, no bom sentido da palavra, ou seja, nós conseguimos dar uma visibilidade enorme para todos os intervenientes, tanto o operador como o passageiro, como a própria empresa, de tudo que se passa. Então, numa altura em que nós vivemos uma incerteza, né, regras, enfim, os autocarros nós sabemos agora que a nova regra nesse tempo que nós vivemos
nós não podemos ter um autocarro lotado, né, com 53 lugares, nós só Claro. podemos colocar 2/3 das pessoas. Então, ao podermos controlar isso através das entradas e podermos limitar a capacidade por reserva, que é uma coisa difícil para um operador normal, né, sem essa ferramenta, nós somos, enfim, super valiosos numa altura em que as empresas precisam ter a certeza que estão cumprindo. O próprio operador tem que ter a certeza que ele está cumprindo a lei nesse momento, né? Então, é super importante. Nós, por exemplo, nesse momento, se tivermos algum caso, alguma situação de alguma irregularidade, ou alguém que verifique que está se sentindo menos bem e tal, nós imediatamente conseguimos ter acesso de todas as pessoas que estão dentro do autocarro com essa pessoa. E podemos comunicar à empresa, aos passageiros, de que alguma coisa pode estar acontecendo, não sei, imagina que acontece, sei lá, né, de termos alguém que não se sente bem e que tenhamos mesmo que informar as pessoas de imediato. Nós conseguimos. Claro. Então, no Olha, diz fundo... uma coisa, nesta fase em que, bom, nós chegámos aqui um bocadinho à pressa, não é? Tudo isto do confinamento foi algo que nos obrigou a reestruturar e a pensar de uma forma completamente diferente os nossos modos de trabalhar e de olhar os negócios, sobretudo neste tempo verde em que se fala tanto da mobilidade sustentável. Vocês estão um bocadinho à frente do tempo, não é? Na medida em que as pessoas se sentem confortáveis a partilhar um transporte ou sentiam-se confortáveis. Vamos falar do antes, para depois me poderes explicar o que é o novo contemporâneo, digamos assim, o novo tempo, não é? Partilhar um transporte pode ser mais cómodo, não é? Pode ser mais barato e pode permitir, sobretudo, o que é mais? E gostava que me falasses por aí. Em que medida que, assim, no que fundo... as adaptaram, não é? Exatamente, enfim, no fundo o que a plataforma também possibilita, o que a BuzzUp possibilita que as empresas possam fazer. Empresas que queiram um transporte corporativo, mas que não têm, querem uma diversidade de rotas, mas não têm um número suficiente de colaboradores, nós fazemos o trabalho de buscar empresas vizinhas que tenham interesse e que tenham as mesmas necessidades, fazemos estudos de mobilidade para tentar entender de onde essas pessoas vêm e criamos rotas à medida das pessoas. Essas rotas depois podem ser partilhadas, nós fazemos o trabalho de buscar as empresas e apresentar o modelo, e as empresas que têm as suas rotas, enfim, veem os seus custos de uma rota completa, que provavelmente não vai otimizada, né, porque é normal que toda a gente não venha do mesmo lugar, possa ser partilhada com outras empresas e ver o seu custo no final do mês cair muito, porque, entretanto, muita gente está ali contribuindo para que essa rota seja financiada, né? Esse trabalho de buscar, e principalmente nos centros empresariais, isso funciona muito bem, né? Nós estamos no Lagoas Parque, estamos agora no Tagus Park também, a Quinta da Fonte, por exemplo, estamos ali naquela zona de Linda Velha, onde há uma concentração de muitas empresas, ali em Alfaragide também. Então, o nosso trabalho, no fundo, é possibilitar que as rotas estejam otimizadas, eficientes, porque a maior parte das empresas, quando tem uma rota, vai buscar o que a maioria precisa, não é? Então, o que nós fazemos nós também tentamos atender as minorias. Por quê? Porque depois, com os vizinhos, nós conseguimos complementar essas rotas que não estão tão cheias
não é, com os colaboradores. No fundo, nós tornamos tudo mais eficiente e mais otimizado para que seja viável para as empresas ter uma diversidade, no fundo, é uma rede de transportes que nós montamos, tal como no Lagoas Park, enfim, em que são mais de 5 empresas que estão dividindo rotas, nós temos 30 e tal rotas todos os dias funcionando, então é uma diversidade enorme. Já está Não tudo entendi. no ativo? Já Não, estão todas ativas? infelizmente não, e aos pouquinhos vamos lá, não é? Nós trabalhamos muito com empresas tecnológicas que nesse momento estão, é, enfim, conseguiram fazer o teletrabalho funcionar bem, então, mas temos outras empresas, enfim, que não que precisam mais que as pessoas estejam fisicamente nos seus trabalhos e por isso já recomeçamos o nosso trabalho muito lentamente, mas a verdade é que esse tempo serviu muito para nós desenvolvermos ainda mais a plataforma. Nós conseguimos fazer melhorias incríveis, sabe? Foi um tempo super útil para desenvolvimentos, para melhorias, para pensarmos um pouquinho de que forma nós podemos atender melhor os passageiros, as empresas, de que forma é que o operador vai estar mais confortável em ser nosso parceiro, porque no fundo nós trabalhamos com todos os operadores do mercado, desde que ele esteja disponível para trabalhar conosco, nós damos formação também aos motoristas, enfim, fazemos uma equipe bestial mesmo. Agora, não sei, sim. Não, diz o que ias dizer. Essa fase agora, que é nova, nós estamos podendo mostrar para as empresas o quão a tecnologia é importante numa fase. E é útil, porque se não fosse a tecnologia, não há visibilidade, porque é normal, porque quando você não tem a tecnologia por trás, quando você não consegue controlar nem saber quem são as pessoas que entram, mesmo que eles sejam controlados através de um cartão de colaborador, do cartão de empresa, você não sabe exatamente quem está entrando. E nós conseguimos dar isso às empresas. Né? O controle da capacidade é extremamente importante hoje em dia, né? Para todos. Para que a empresa não tenha surpresas, para as pessoas não estarem todas juntas, para que o operador consiga ter esse controle sem ter problema de dizer essas pessoas não podem entrar. Porque se não há disponibilidade para reserva, a pessoa não vai ter reserva. E se ela não tem reserva, ela não vai. Ou seja, ela nem chega a estar para entrar no autocarro. Ela só vai se ela tem reserva. E ela só terá reserva se ela estiver dentro da capacidade que nós limitamos. Olha, diz-me uma coisa, e nós sentimos isto um bocadinho aqui, não é? Felizmente, o nosso regresso não está longe de ser o regresso, aliás, está longe de ser a afluência que tivemos, mas de facto temos conseguido desconfinar de forma equilibrada, não é? Sem Nós, dúvida. como temos várias áreas da saúde, não somos um ginásio, portanto acabamos por ter aqui esta ambivalência que nos permitiu em maio abrir, e obviamente que a parte do exercício físico não abriu, mas tudo o resto foi funcionando, e tivemos aqui muito tempo, quase de forma proativa, começámos a adaptar a tudo o que aí vinha. Tivemos essa possibilidade e esse momento que tu falavas de reestruturar e de organizar muita coisa em back-office e de fazer trabalho que, em boa verdade, estava pendente de ser feito e que depois na azáfama do dia-a-dia não se consegue fazer, não é? É isso mesmo. Mas o que eu te queria perguntar era mais... a tecnologia permite-nos sermos mais assertivos e mais rigorosos nas relações com o tempo e com o tempo do outro. O que é que eu quero dizer com isto? O autocarro passa, o buzz-up para às 8 da manhã, não para entre as 8 e as 8 e meia, não é? Portanto, no bem comum, toda a gente tem que estar disponível por volta das 8, ou das 8 e 1 ou 8 e 2, ou se calhar vocês têm uma tolerância de 5 minutos, mas não pode ser mais do que 5 minutos.
Ó, Bruno, a questão, desculpa te interromper, é que assim, como nós temos uma app que apoia o passageiro e ele pode acompanhar a posição GPS do autocarro, Claro, no enfim, autocarro, isso claro, possibilita que no inverno, por exemplo, nós falamos claro. sempre isso, a pessoa está dentro da empresa e está chovendo, está muito frio e ele está verificando se o autocarro está chegando. E ele só Claro. precisa ir para frente do autocarro no momento em que ele Quando o chega. autocarro chegar. Claro. Então, a tecnologia E isso possibilita acontece em essa... casa também? Claro, Então claro. vão buscá-lo a casa ou tem pontos pré-definidos onde os vão apanhar? Na verdade, nós temos a maior parte das nossas rotas, enfim, e as rotas são desenhadas conforme o estudo que nós fazemos, como eu já disse, né, de mobilidade dos colaboradores. Geralmente, nós temos os nossos pontos de recolha nos hubs de transportes públicos, em que as pessoas vêm, seja de barco, seja de comboio, seja de metro, enfim, do transporte que for, ou então é próximo à casa das pessoas. Então, no fundo, é tentar abranger ao máximo, não é? O máximo número das pessoas de forma que seja confortável para as pessoas chegarem, sendo que os nossos horários são sempre definidos para que as pessoas tenham tempo para chegar do seu transporte público, para apanhar tempo nosso. Então, o ajuste de rotas e de horários é uma coisa muito fácil para a gente, não é? Ou seja, nós verificamos que uma rota está muito justa de tempo, nós temos a possibilidade de fazer isso muito rapidamente e entrarmos em contato com os passageiros e avisarmos. A partir de depois de amanhã, o autocarro parte 5 minutos depois, entendeu? E as pessoas vão entender, porque eu estava muito próximo ao horário do meu comboio. Claro, Ok, eles já mudaram, claro, já ajustaram. Ou seja, isso tudo a tecnologia facilita muito, né? claro, claro. Sim, facilita muito a tecnologia. Estou a ouvir falar e estou a pensar um bocadinho naquilo que nós falámos quando almoçámos antes de tudo isto acontecer, não é? Nós também temos, e já tiveste a oportunidade de ver isso, não é? Porque te mandei a nossa apresentação, nós acabamos por criar soluções que se adaptam e se ajustam às empresas nos âmbitos da saúde e do exercício. Curiosamente, depois de termos almoçado e eu fui a correr para uma reunião na EPAL, que não deu em nada nos moldes em que tínhamos pensado, mas depois conseguimos converter num modelo digital e tem sido um sucesso, passa a publicidade, o projeto Home Fit by EPAL, que foi resultado exatamente no mesmo dia em que falámos. Isto porquê? Porque, de facto, é a capacidade de adaptação ao digital, não é? E nós sentimos essa necessidade de chegarmos às pessoas e de customizarmos serviços nos âmbitos da saúde e do exercício, que são um bocadinho também próximos daquilo que tu fazes, porque também é saúde e a promoção de um estilo diferente, as pessoas não passarem horas infinitas, é saúde mental, não é? Porque não passam horas infinitas agarradas ao volante, é saúde emocional e é a produtividade, porque se calhar alguns deles conseguem estar no bazar e conseguem ainda ir resolvendo alguns assuntos pendentes no conforto de estarem num Sem autocarro. dúvida. Sem dúvida, é assim, de manhã a quantidade de... nós uma vez tivemos a oportunidade para falar com alguns dos nossos passageiros, inclusive fazer uma entrevista muito interessante, e nós tínhamos uma passageira... Só queria interromper todas as pessoas que têm a amabilidade e a gentileza de estar a assistir a esta conversa trocada, porque era o Life Center que convidava a fazer, mas não conseguimos entrar, podem fazer perguntas. Eu tenho a Meire, que é a minha amiga, a Isabel, a minha mulher, mas tenho a Marta, tenho pouca gente do Live Center aqui, mas provavelmente o resto das pessoas são tuas amigas, portanto, perguntas e dúvidas que tenham, que te queiram fazer, portanto, podem escrever e podem colocar nos comentários que nós vamos responder. Ok. Nós, tu. Ué, você também, por que não? Claro, mas você está meu convidado. Agora sou teu convidado e invertemos. Exato. Mas dizias que saiu um estudo... Sim, no fundo,
nós tivemos a oportunidade de falar com alguns passageiros, inclusive os mais antigos, em que eles diziam: é, eu tenho uma sorte enorme em estar numa empresa, em estar numa localização em que vocês estejam com uma rota, porque a quantidade de tempo que eu gastava no trânsito, no stress, em que eu chegava já cansada na empresa, e hoje em dia eu tenho a possibilidade de ir sentada, sem me preocupar com o volante, com o trânsito. Enfim, se eu atrasasse de carro, eu estava estressadíssima, né? Hoje em dia eu vou lendo um livro, ou vou adiantando no trabalho através do telemóvel, ou vou ao telemóvel, ou vendo um filme. Enfim, isso é assim, são anos de vida que as pessoas ganham por estarem fazendo coisas mais saudáveis, estarem lendo, estarem, ou até dormindo, entende? É daquelas coisas. Bom, E a própria empresa, o sono as é a base próprias... da saúde, não é? O sono é a base da saúde. Nós temos um workshop interessante sobre o sono, portanto, É, podemos olha, fazer cross-selling. Exato. olha... Não, é fundamental. É fundamental, sem dúvida. Sem dúvida. As próprias empresas, quando têm essa possibilidade, não é, de oferecer isso aos seus colaboradores, muitas vezes porque estão fora dos centros urbanos, ou mesmo porque querem buscar pessoas que estão fora, longe da sua localidade, da localidade da empresa, e não há transportes que cheguem diretamente, não é? Nós somos sempre um caminho ou inteiro ou a meio caminho para a empresa. E isso é um benefício incrível que as empresas podem dar aos colaboradores, não é? A captação de talentos é uma das coisas que nós falamos muito com as empresas, e elas dizem realmente é um benefício muito importante hoje em dia a mobilidade das pessoas, não é? Como ela vai chegar ao trabalho. E como é que ela vai chegar, não só o transporte que ela vai ter, mas também o estado de espírito que ela vai chegar, não é? Porque se ela já chega estressada, ela não vai conseguir rapidamente produzir, não é? Sim, Ela vai demorar o e seu tempo. claramente, claramente, sim. Isso é depois uma parte que nós temos que trabalhar, não é? Nós, quando eu digo nós, é o serviço que nós prestamos junto às empresas, que é muito a questão da massagem na cadeira, os Sim, workshops sobre a importância do sono e uma alimentação equilibrada, não é? Bom, sem um sono equilibrado também não consegues ter uma alimentação equilibrada, porque de facto o sono exatamente. acaba por ser o maestro de um estilo de vida mais saudável, não é? Portanto, deixo aqui o repto para se não dormem bem, não vale a pena esfalfarem-se a treinar incessantemente e a comer e a tentar comer bem, porque o sono é de facto a base desta pirâmide. Sem dúvida. Sono, nutrição e exercício. Mas é muito interessante falares disso, porque qual é a probabilidade de uma coisa casar com a outra, e a probabilidade é muito grande, não é? Porque libertar um fator altamente desgastante e estressante, e não é só o ir para o trabalho, não é? É o regressar do trabalho. Isso é outra coisa. É outra coisa que nos diziam. Caramba, eu chego muito mais cedo a casa hoje em dia, Claro, 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 né? claro. Ou seja, Exatamente. faz toda a diferença na vida da pessoa. Sim, sim. Desculpa que estava aqui só. Bom, se houver perguntas, as pessoas podem fazer perguntas à vontade, não se acanhem, não se envergonhem. Olha, diz-me uma coisa, vou-te fazer uma pergunta. Nós estamos a falar de tudo isto quase aqui um bocadinho fora da bolha. Neste momento, 1/3 dos passageiros, certo? Significa o quê? Vocês têm quantos lugares nos vossos bus-up? Lugares Nós disponíveis? temos, Em janeiro de 2020 tinham quantos lugares? em janeiro de 2020, nós podíamos ter autocarros de 53 lugares lotados, não é? Sem qualquer problema. Hoje em dia nós podemos ter 2/3. Ou seja, Ok. podemos ter 35 lugares ocupados. Pronto, não respondes como ao Guterres, é só fazer as contas. Ah, não, então os 2/3 é a diferença, são os 35 Sim, passageiros claro, eu sei. que pode colocar. Eu sei.
Não, estava a brincar contigo. Não, como tu és de economia e de gestão, aliás, tu és de gestão, certo? Sou de Pronto, gestão. exatamente. Ahm, Pois, 2/3 neste momento, mas quando tudo isto desconfinou, era 1/3 dos passageiros ou vocês tiveram logo a possibilidade de começar a trabalhar com 2/3 dos passageiros? Ou isto tem sido uma medida gradual? Não, não, a medida foi logo essa. Ah, ok, boa. Então, menos Foi mal. logo essa. Foi logo essa. E as pessoas entram e o que é que têm que fazer? Além de entrar de máscara, não é? No fundo é assim, nós temos o QR Code que é recebido pela a pessoa reserva na plataforma, recebe o QR Code, que é um QR Code único e só mensalmente tem que renovar. A pessoa pode ter guardado esse QR Code sempre, e tem na app também, a app é gratuita, e no fundo é fazer o encontro, o match. Nós estamos agora com o lançamento de um novo sistema de embarque, que ainda vai ser mais tecnológico, que eu ainda não posso contar, Uau, uau. mas que veio também um pouco por causa desse momento em que nós estamos vivendo. Mas no fundo, a pessoa tem um QR Code no seu telemóvel que vai fazer o encontro com o QR Code do motorista, não precisando tocar. É só por aproximação, no fundo. As pessoas são obrigadas a estar todas de máscara. Nós temos na entrada dos autocarros o gel, álcool para as pessoas poderem utilizar. Temos vários avisos da forma como a limpeza dos autocarros estão sendo feitas. As limpezas são muito mais periódicas, as limpezas são muito mais profundas, diárias e profundas. Entre serviços há limpezas também, ou seja, em todos os locais comuns que as pessoas tocam, são feitas as limpezas. Existe um controle de horário de limpeza com um operador muito grande também. E todos aqueles avisos, enfim, que nós sabemos, não é? A própria máscara, o gel e tudo mais, nós temos tudo isso já muito padronizado como aviso nos nossos autocarros também. Então, apesar de nós trabalharmos Neste com muitos novo operadores, normal, tá? não é? Como? Apesar de nós trabalharmos com muitos operadores, mas é assim, os operadores estão todos muito bem preparados para essa época. Então, agora que nós estamos voltando aos poucos, nós estamos verificando, eles estão preparados, os motoristas estão todos com viseira e a máscara, então tá tudo muito certinho. Aliás, Portugal, como sempre, um exemplo, né? Uma coisa. Eu espero que seja, vamos ver. Agora aqui alguns surtos um bocadinho mais regrados, mas eu vou-me abster de fazer comentários porque acho que este não é um fórum para debater questões de ordem ética e deontológica, mas acho que nós somos muito certinhos quando nos obrigam a ser obedientes. Mas eu acho que de facto temos que ser proativos na obediência, não é? Epá, Sim, sim. de facto, a questão da máscara não é uma questão de proteção minha, é uma questão de respeito pelo próximo, não é? E de facto, quando eu retiro a máscara e facilito, não estou a respeitar o próximo. Portanto, isto é uma questão de reciprocidade. E em última análise, quanto mais não seja, pá, de compaixão pelo próximo. Sem Portanto, dúvida. não sei se vamos todos ficar bem. Quero acreditar que sim. Eu também. Eu sinto que este período é um período em que há novos normais que podiam ficar, não é? Esta rotina, esta exigência com a higiene e com a limpeza, sem grandes dramatismos e extremismos, mas não nos ficava mal, não é? Tu falaste aí de uma questão que agora puxa um bocadinho a brasa à nossa sardinha. Nós, empresários, temos que nos debater com ela diariamente, que é os ciclos de higienização e de limpeza, que acarretam compra de produto e custos acrescidos, não é? Tempo, Sim, dedicação e mais despesa, não é? Porque, de facto, para garantir que as pessoas viajam em segurança ou para garantir que os nossos utentes venham às consultas em segurança, o espaço entre consultas e a higiene tem que ser assegurada, não é? Portanto, mas essa é a exigência para conseguirmos voltar a um novo normal.
e da qual nem os passageiros prescindem, nem vocês podem prescindir, certo? Mas eu acho que sim, eu acho que vão ficar muitos hábitos bons aqui. Eu acho que é, principalmente as camadas mais jovens, que eu acho que estão vivenciando isso muito, é, não só porque os pais estão em cima, né? Eu vejo pelos meus, enfim, nós estamos cultivando aqui, já nessa nova geração, hábitos que provavelmente vão ficar para sempre, entende? Porque eles se aprendem agora, eles vão carregar com eles. Então, eu acredito, eu acho que existe uma geração mais velha que é complicado, né? É complicado mudar hábitos e que custa mais, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento mundial, não é? Em que há sempre exceções, como você estava dizendo, né? Há sempre exceções. Mas em geral, eu acho que vai muita gente ficar com melhores hábitos. Com hábitos, e eu acho que também valorizar muitas coisas que não valorizavam até agora. Pois, O isso eu ar acredito puro, mais. o Eu ar acredito puro. mais. Sim, sim. Deixa-me só felicitar o EPA que entrou, que é teu conterrâneo e um bom amigo nosso, um ótimo profissional de exercício e saúde que continua no Brasil e sei que está tudo bem, mas não podia deixar. Eu convidei porque houve aqui uma troca EPA. A BuzzUp é que passou a ser a anfitriã do Live Center. Mas pegavas numa questão importante e eu aí puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, não é? Eu nunca vi tanta gente preocupada em caminhar e em apanhar sol e em cultivar um estilo de vida mais saudável, não é? A minha mulher diz que acredita na nova geração, eles são o nosso futuro. Eu tendencialmente gosto de acreditar, eu não tenho filhos, não é? Mas gosto de acreditar que as gerações que vêm a seguir umas às outras são sempre melhores do que as que estão antes, não é? Portanto, são só diferentes. Mas há miúdos geniais e extraordinariamente bons e ultra competentes. Portanto, esta coisa de enfiarmos todos no mesmo saco, eu também era a geração rasca, não é? Tu já cá estavas em Portugal quando isso, Já, quando claro, tivemos geração rasca. claro. Portanto, e nem vamos falar do que é que fizemos nos encontros das federações da Católica, porque ninguém tem nada a ver com isso. Outra coisa. Coitadas em Viseu e outras coisas que mais, não é? Mas acredito que sim, acho que esta consciência, não é? Esta consciência do ar puro e do silêncio, como dizia o EPA, não é? Eu acho que esta consciência, eu de alguma maneira consigo apreciar coisas muito positivas disto e acho que também é o momento de nós estarmos profundamente agradecidos por aquilo que podemos ter e viver. E este novo normal é o possível neste novo normal, não é? Não vale a pena vivermos em constante contrariedade, não é? Ou em constante revolta, porque não nos vai levar a lado nenhum, não é? Se tu só podes colocar 2/3 dos passageiros, só podes levar 2/3 dos passageiros. Se eu só posso ter 4 pessoas ou 5 pessoas numa aula a fazer pilates comigo, ter 5 pessoas hoje, conforme tive, não é? A fazer em 2 turnos, 5 mais 5, foi um privilégio, não é? Porque eu facilmente me lembro dos 2 meses em que isto estava vazio e estava com as portas fechadas e com as luzes apagadas, portanto, e tu facilmente te lembras de provavelmente não teres uma pessoa para transportar, não é? Não é? Olha, o Rui Oliveira Gomes diz que a BuzzUp está uns passos largos à frente no que respeita a soluções de mobilidade. Rui, obrigada. É verdade. É assim, eu embarquei nesse projeto há 3 anos atrás, e foi assim que eu saí dos eventos, não é? Porque realmente estava muito à frente. Porque realmente nós estamos falando aqui de sustentabilidade, nós estamos falando de otimização de transportes coletivos, que é uma coisa que nunca se tinha pensado de uma forma. Enfim, há tantos autocarros andando. Tão séria e tão profissional, não é? Exatamente. Estavas nos eventos a fazer aquele evento de rock que começou naquela cidade brasileira, não é?
Não só. Passagem de ano da Expo, fazíamos um evento grande também na Expo para estudantes universitários, enfim, não vou falar os nomes, mas, né, fazia bastante outras coisas também, né? Enfim, esse só acontece de dois em dois, por isso. E hoje em dia é nosso Sim, exato. parceiro. Exato. Mas é interessante porque, de facto, nós tendemos a procurar alguma estabilidade, não é? Neste mundo que, de facto, não podemos ter nada como adquirido e como assegurado. Mas, Sim. garantidamente, é mais fácil encares no negócio como a Bazaf com o negócio dos eventos, não é? Porque, infelizmente, é aquilo que assistimos e aquilo que vimos, não é? Pois é, enfim. Ninguém percebeu qual era o festival, diz a Rita Mata. É um festival que começou numa cidade do Brasil, acontece de 2 em 2 anos. Olha, o EPA quer saber, BuzzUp é do Brasil e mora aí? Não, a BuzzUp já entraste tarde. A BuzzUp começou em Barcelona, agora falo eu, pela Vivian. E a Vivian é do estado de São Paulo, certo? Mas a Basap começou em Barcelona com os três fundadores. Eles fundaram a Basap Espanha. Aí eu fui convidada para fundar aqui, junto com o CEO, que é um dos fundadores, e é português, a Basap Portugal. Abrimos a Basap Portugal. E a Basap Brasil também existe. Está em São Paulo. Está em São Paulo. Está em São Paulo. Só que a Basap Brasil já está assim caminhando para vários estados, inclusive a passos largos. Então, eles têm um grande cliente lá, o Grupo BIC, enfim, eles estão com uma mega operação. Nos Estados Unidos também o negócio está abrindo e, entretanto, também assinamos o Peru. Ah, boa. É. Por isso, Mas quando o Brasil vai explodir massivamente, não é? Porque, sim. aliás, foi um dos temas da nossa conversa, não é? Assim que entrar no Brasil, vai ser bombástico. E assim É, queira este período amenizar e uma possível normalidade. Olha, invertemos as posições. Fui teu convidado, portanto, por isso é que eu falei mais. É um privilégio. Nós vamos continuar com estas conversas e, se calhar, quando tiveres esse serviço novo, voltamos agora, convidamos-te nós. Gostava muito de. Temos aí. Vamos voltar à conversa em breve, porque acho que há coisas. eu Acho que tenho há coisas que muitas temos aqui. coisas que eu sei que vão surgir depois de novidades da própria plataforma. E na época dos eventos também é muito interessante ver como as pessoas também é, interagem conosco, com a BASAP. E neste momento nós estamos falando com, enfim, com muitas empresas ao mesmo tempo, para podermos ajudá-las agora nessa fase, né? Porque nós achamos que somos uma mais-valia, mas na época dos eventos também podemos marcar uma conversa que também é muito interessante. E nós, Sim, claro. como solução sustentável, não é? Somos uma alternativa muito que encaixa muito bem nos eventos, né? Os eventos que E também estão ligados. as pessoas podem sair do estado de zen da BuzzUp, chegar ao local de trabalho e ter uma equipa de Live Center para massajar as costas. Sem dúvida, sem dúvida. Esse era o mote da nossa reunião, mas depois confinámos todos, portanto, mas voltamos a falar. Olha, gostei muito. Gostei muito. Obrigada. Foi um privilégio. Foi um privilégio falar contigo, como é sempre. Acredito que devagarinho vamos voltar a um possível normal e a vida é feita destas intempéries, não é? Mas desta capacidade que nós temos de nos adaptarmos e estarmos sempre conscientes que de facto a necessidade aguça o engenho Sem e, dúvida. não é? E É que de assim, facto foi um prazer enorme. Primeiro, obrigada pelo convite. Depois, foi muito legal você ter aceito o meu convite. exato, exato. Foi super legal ter trocado aqui os papéis, não é? Foi Não, de ótimo. facto,
Exato, o Rui disse aqui qualquer coisa de sempre que me perguntam o que faz a BuzzUp e começa a explicar, todos percebem que a ideia é ótima. Pois acredito que sim. Acredito que sim. Até É assim, eu porque, tô sempre dizendo, aqueles três que criaram essa ideia, eles são incríveis mesmo, eu já disse para eles várias vezes. Por isso é que eu tenho muito orgulho, entende? Eu tenho muito orgulho de trabalhar na WhatsApp e levar esse projeto para todo mundo, porque a gente ajuda muito as pessoas. Uma das coisas que me deu mais prazer foi poder ajudar, foi poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. sim, sim, sem dúvida. Entende? Sem Mas dúvida. olha, quem melhora muito a qualidade de vida das pessoas são vocês aí no Life Center, que eu sei. E ainda bem que vocês já Nós, recomeçaram. nós procuramos, não é? Nesse sentido, e de facto hum, não nos queremos esgotar nas quatro paredes, nas quatro extensas paredes, porque mesmo assim já somos um espaço com uma dimensão significativa. 400 Uhum. metros quadrados Nós somos uma área de nicho, somos um ginásio boutique com clínica. E de facto tem sido um caminho desafiante, porque Portugal tem uma cultura na saúde e no exercício que está muitos anos atrás de um Brasil, por exemplo, não é? Dos Estados Unidos, ou uma taxa de penetração muito baixa, não é? Temos 17% de penetração na prática regular de exercício em Portugal, não é? Portanto, em 100, 17 pessoas continuam a prática regular de exercício. E diz aqui que com a WhatsApp tenho tempo para ir ao ginásio. Pronto, exatamente. Por isso é que este é o casamento perfeito. Claro. De facto tem sido muito desafiante. Mas é exatamente o que tu dizias, Viviane. É poder contribuir para o bem-estar das pessoas. E, É. sobretudo, quando isto tudo abriu, perceber que aquelas pessoas de longa data que estão connosco há 5 anos e meio quiseram todas voltar. E hoje, nem de propósito que estamos aqui a conversar, há 3 horas estava a dar a primeira aula do grupo com todas as medidas de segurança, mas de facto as pessoas sentem-se seguras. Isso é fundamental É. e é muito gratificante, não é? E perceber que as É. pessoas de facto querem voltar pela sanidade física, pela sanidade mental. O digital é muito bom, mas ao fim do mês já está tudo sedento de voltar ao contacto físico. Ao fim de 2 Claro. meses já ninguém pode ver o digital e ao fim de 3 meses as pessoas já desapareceram do digital, não é? Que tal Sim, umas sim. rotas para o ginásio? Bom, umas rotas aqui para o Life Center, nós estamos na Avenida de Pava, passo a localização no Olivais Parque das Nações, não sei se passa aqui alguma rota da BuzzUp, mas podemos pensar em muitas coisas. Passa. Perto nós temos rotas que saem da Gar do Oriente. Ok, boa. Então pronto, então podemos pensar aqui num desafio interessante. O EPA diz que o digital necessita do físico. Completamente, não é? Até porque o sinestésico, o toque é fundamental. Agora também não podemos tocar, mas com uma boa verbalização e uma boa indicação verbal, acho que as pessoas podem sentir o que é suposto sentir no corpo. Claro. Um bom desafio, diz a Isabel de Rotas para o Life Center. Tanta coisa que podemos pensar. Vamos desligar e vamos falar amanhã com calma. Olha, Bruno, obrigada, viu? Mesmo, por Eu é tudo. que agradeço. Gostei muito. Também. Vamos manter em contacto e desejo-te o maior sucesso, a maior... Não é só sorte, é trabalho, não é? Porque a sorte dá É, muito trabalho. A sorte sem dá muito dúvida. trabalho. E Para vocês vamos também aí. Para Obrigado. vocês também. Obrigado. Grande beijinho, muito trabalho, muita sorte, muito sucesso e até já. Um beijo. Obrigada. Obrigada a toda a equipe de vocês, tá? Obrigado. Obrigado. Agora tens que ser tu a desligar porque eu sou convidado em tua casa. E Combinado. podes gravar, vai-te aparecer aí para gravar no IGTV, que é o Instagram TV, e podes deixar esta conversa gravada, está bem? Como Tá bom. o portfólio e o histórico, está bem? Então, primeiro termino e depois gravo, certo? Sim, vai-te aparecer aí a opção de se quiseres gravar, tá? E depois podes deixar isto gravado. Tá certo. Podes criar umas conversas quaisquer da WhatsApp. Beijo. Combinado. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigada também. Obrigado.